Isso aí, hoje a gente vai ter uma conversinha que é para aquelas pessoas que falam que não tem tempo. Ah, não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo porque eu me sinto cansado, preciso dormir mais, etc, etc. E essa desculpa que você usa do não tenho tempo, essa coisa toda de putz, não tenho tempo, preciso dormir, preciso descansar, não consigo ter tempo para treinar. Essas coisas todas que a gente fala, a gente tem que entender que essa desculpa não dá mais para usar nos dias atuais, porque o que acontece? A gente já tem tanto estudo, tantos livros, inclusive o livro que eu tô lendo, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, do Brandon Burchard, que ele fala sobre o poder da alta performance, certo? Então, nessas literaturas, nesses estudos, o que a gente mais vê são artigos falando que quando a gente direciona os nossos hábitos da forma correta, quando a gente direciona a nossa alimentação para uma forma correta, quando a gente dorme da forma adequada, quando a gente se exercita no nosso dia a dia, a gente acaba ficando mais produtivo. Óbvio que isso por si só, de forma isolada, sem você ter um direcionamento, não vai fazer com que você seja produtivo por si só. Mas fato é que você ganha tempo da sua vida. Mas fato é que você ganha tempo da sua vida quando você faz isso corretamente. E por que que isso acontece, né? Vamos pegar uma pessoa que está com hábitos desregulados, que ela não está se alimentando bem, ela não dorme bem, e aí tem todo aquele sentimento de, nossa, quanto mais eu durmo, parece que mais cansado eu tô, chega final de semana eu tô exausto, só quero descansar, né? Tem todo esse sentimento em comum que as pessoas comentam. Então, qual que é o ponto aqui? Quando você começa a se alimentar bem, quando você começa a dormir melhor, você ganha tempo, por exemplo, no sono, porque você vai parar de ficar dormindo 9, 10, 11 horas, sabe? Porque você acha que quanto mais você vai dormir, mais você vai descansar e não está correto isso. O ideal é dormir de 7 a 8 horas, uma noite bem dormida que você se recupere e se regenere com um sono profundo, com um sono que vai te restaurar, certo? O ponto é que você entender, quando você começa a dormir bem, você ganha tempo, né? Quando você começa a se alimentar melhor, quando você faz um exercício, quando você se hidrata, falando muito sobre a base chat, né? Sono, hidratação, alimentação e treino. Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu falo bastante sobre isso, que é a base que vai direcionar a sua performance, é a base que vai te dar permissão para atingir altos níveis de resultado. Então, quando o estudo está estruturado, você ganha tempo, porque você vai dormir apenas o horário que você precisa realmente de fato dormir. E aí, por que que eu falei também da alimentação, né? A alimentação, ela direciona melhor o seu foco, porque se você fica comendo muito industrializado, muita besteira, isso vai influenciar no seu hipocampo, isso vai influenciar no seu córtex pré-frontal, vai influenciar no seu cérebro de uma maneira geral, certo? Com relação aos seus hábitos. Então, a partir do momento que você começa a regular isso, você faz um exercício, por exemplo, você vai se sentir mais disposto no outro dia. Por mais que pareça que, putz, mas eu vou ter que dedicar uma hora do meu dia para ir treinar. E aí eu volto no ponto que eu comentei com vocês aqui atrás, que é o quê? Por isso que de forma isolada, por si só, você não ganha tempo, você tem que estar direcionado, certo? Para você conseguir realmente perceber o benefício desses hábitos. Se você fazer eles de forma isolada, sem um direcionamento, óbvio que de forma saudável você já vai estar vivendo. Mas o que que vai fazer você realmente ser produtivo? Então é você perceber algumas coisas que também são faladas nesse livro do Poder da Alta Performance, pelo Brandon, que é a gente prestar atenção nas coisas inúteis que a gente faz no nosso dia, nas distrações. Ele fala que tem um estudo que as pessoas que se distraem, as pessoas que acabam fazendo algumas atividades que não são o foco dela no dia, elas perdem de 20 a 30% de produtividade. Então, qual que é o ponto aqui? E aí ele também comenta no livro, né? Ele fala, é óbvio que tem atividades que não é que, nossa, vai agregar valor, mas são necessárias.
É necessário você, por exemplo, recolher o lixo da sua casa, é necessário você lavar a sua louça, né? Não são atividades que, nossa, meu Deus do céu, olha só como eu estou ficando mais inteligente, como eu estou ganhando mais dinheiro fazendo isso. Não é esse tipo de coisa, mas que são necessárias e tá tudo bem. Mas ele fala que mesmo assim, se a gente começar a colocar e prestar atenção nas atividades que consomem a gente, por exemplo, o tempo em redes sociais, o tempo que você fica vendo vídeo, às vezes até aqui nessa plataforma, em outras, enfim, mas que não vão agregar. A percepção que a gente tem com relação também à música, né? Tudo que a gente quer fazer com música, muitas vezes a música ajuda, mas a música também atrapalha. Então essas coisas, essas pequenas coisas que a gente divide e faz durante o nosso dia, são hábitos que, se a gente começar a reparar, se a gente começar a prestar atenção e a gente de fato ter um direcionamento para o que a gente de fato precisa fazer, a nossa produtividade melhora. Então, eu lembro e eu sempre uso um exemplo de quando eu fazia a faculdade e eu ainda ia para o trabalho e eu ainda ia treinar. Então, era extremamente puxado, eu dormia nesse período da minha vida entre 5 e 6 horas, não era o ideal, eu dormia pouco, mas eu também sabia, eu falo sobre isso aqui também, né? Nossa, você não tem que se preocupar, em parênteses aqui, você não tem que se preocupar em, nossa, estou vivendo o melhor, o ideal, da forma perfeita agora. Às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente vai ter que segurar um pouco as pontas, é uma fase, é um pouco mais difícil, mas depois acaba. É essa situação que eu vivi. Então eu sabia que ia acabar, eu sabia que eu ia me formar e aí não teria mais a faculdade ali como tempo para ir, depois chegar em casa e tal. Então, enfim, é algo que a gente considera aqui como fases da vida. E todo mundo tem essas fases e é absolutamente normal a gente entender que elas existem e são necessárias. Agora, fechando esse parênteses, né? Eu comento isso com as pessoas porque, cara, eu dormia pouco, mas eu não deixava de treinar. Eu podia usar a desculpa de, putz, eu tô indo pra faculdade, tô indo pro trabalho, então não vou treinar, não tenho tempo, quero ir pra casa descansar. Mas eu percebi o contrário. Eu percebi que o treino, a alimentação saudável, já naquela época, é o que me dava energia, é o que me deixava mais ativo no meu dia para eu conseguir cumprir minhas tarefas, sabe? Então, por mais que eu estivesse dormindo um período que não era o adequado, eu tinha energia para estudar, eu tinha energia para ir para o trabalho, e óbvio, foi um período difícil, mas poderia ter sido pior se eu não me exercitasse, se eu não me alimentasse bem. Vocês entendem? Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, às vezes você está numa fase que você está dormindo 7 horas, 6, 7 horas, você não está dormindo ainda o adequado para chegar a 8. Ou então você está dormindo 5, 6 horas por noite, que nem eu dormia lá na época da faculdade. E aí, você tá falando assim, putz, eu vou, se você já treina, né, você tá falando assim, putz, eu vou parar de treinar porque isso tá me prejudicando. Cara, continua treinando. É uma fase, como eu falei pra você, continua treinando, tá? Treino, ele vai te trazer disciplina, ele vai te trazer resiliência, você vai adaptar o seu corpo, vai conseguir liberar o estresse, tem muitos benefícios, por mais que você esteja dormindo um pouco menos. E para você que hoje consegue dormir 7, 8 horas, mas consegue dormir sem estar treinando, faça um teste, vai fazer um treino, não precisa também se tornar um atleta, nossa, vou todos os dias da semana. Vai de 3 a 4 dias na semana, sabe? Separa 3 dias para ir durante a semana e um para ir no final de semana, dar uma volta no parque, correr, enfim. Separa isso, distribui na sua semana para também não ficar pesado, mas você vai perceber que, putz, eu antes dormia 8 horas, agora eu tô dormindo 7, mas tô conseguindo incluir um treino, um exercício na minha rotina, na minha semana. E aí você vai perceber que isso vai ser bom, porque, enfim, existem diversos benefícios por conta do treino, por conta da musculação, ou do cardio, do aeróbio, enfim, seja lá o que você queira fazer, uma luta, ou então se inscrever num novo esporte, começar a treinar boxe, seja o que você queira fazer. Mas faça esse teste, você vai ver que você vai se sentir melhor, porque é importante para a gente também desligar das nossas atividades, para a gente também liberar o estresse do nosso dia a dia, que já é muito puxado, certo? Então,
Agora, ó, 6h03 da manhã, tô indo pro meu trabalho, dia de presencial. Vou treinar mais tarde, daí vou voltar para casa lá para as 18, 19 horas. Vou voltar e vou treinar. Não vou deixar de treinar porque eu acordei 4h40 da manhã, entende? E tô indo pro trabalho presencial. Ontem, por exemplo, fui pro presencial, mas era o meu dia de descanso. Não fui treinar. Então vocês percebem que a gente consegue ir encaixando, a gente consegue ir ajustando a nossa rotina para que a gente tenha boas noites de sono, para que a gente se alimente da forma correta, para que a gente também consiga ter boas rotinas com treino, com performance, e isso vai agregar de maneira geral. Perfeito. Então, voltando aqui pro tema, né, que a gente comentou de que, cara, na boa, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Hoje eu não vou falar que todo mundo usa desculpa, porque existem sim situações que você tem pessoas que demoram 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 horas para voltar, e é realmente difícil, né? Não dá para julgar a vida de todo mundo. E uma coisa que eu falo aqui é: cada um sabe da sua realidade, certo? Comentei com vocês a minha realidade da época da faculdade, agora eu já tô numa outra realidade. Então, assim, cada um sabe da sua realidade, cada um sabe até onde consegue ir. Mas se você perceber que tem um espaço para colocar um pouco de exercício no seu dia, faça isso. Ou que você tem um espaço para começar a ler um livro, para, enfim, qualquer atividade que você queira começar, compreenda que sempre dá. Que seja 30 minutos, que seja 20 minutos. A gente consegue sim, e essa história de não tenho tempo é uma questão só de adaptação, de você perceber que esse tempo que você não tem, na verdade você está colocando em alguma outra coisa que muito provavelmente não te agrega em nada. Eu falo isso porque a gente sabe o quanto a gente passa de tempo nas redes sociais, que é algo que eu tenho me policiado, porque quanto mais você consome, mais você percebe que aquilo não te agrega. Então eu prefiro estar num vídeo mais longo, aprendendo alguma coisa, prefiro ler um livro, prefiro estar em canais interessantes. Então, se você quer continuar, inclusive, se desenvolvendo, aprendendo assuntos nesse sentido, se inscreve aqui no meu canal, acompanhe os meus vídeos. Se você está chegando agora, eu faço convite para você ver os outros vídeos, porque um vai agregando, vai somando para você, e eles vão começar a fazer com que você esteja no ambiente de pessoas que estão se desenvolvendo, de pessoas que estão crescendo, entende? Isso tudo é ambiente, pessoal. Isso tudo é o que você está consumindo no seu dia. Então, começa a fazer essa mudança, saia dos conteúdos rasos de 10 segundos, de 15 segundos, e comece a praticar o entendimento e comece a se aproximar de pessoas que têm uma mentalidade voltada para o crescimento, voltada para o desenvolvimento, pessoas que querem atingir resultados na vida, pessoas que vão te levar para cima, que vão agregar de verdade, entende? Então, eu costumo falar que esse vídeo, esses vídeos isolados que eu faço, eles agregam bastante para as pessoas, mas eles não são por si só transformadores. Porque sabe o que transforma? É um processo. Quando terminar esse vídeo aqui, você vai voltar para sua vida. Eu não sei se você vai voltar a ver outro vídeo meu, não sei o que vai acontecer na sua vida. Agora, se você está dentro de um processo que todo dia você vai, acompanha, todo dia você vai e está naquele ambiente, todo dia você tem um processo organizado em que você vai se desenvolver, ou seja, que tem um raciocínio, tem uma ordem no seu aprendizado, aí você está aos poucos fazendo o quê? Se transformando. Na faculdade é assim, né? São várias aulas, vários semestres, você vai passando por provas, no colégio é assim, no trabalho, quando você vai fazer um projeto, é dessa forma. Então você tem o começo do projeto, tem a parte do meio do projeto que você vai se desenvolvendo, e tem a parte final que você entrega efetivamente e está concluído. Então tudo é um processo, né? A transformação ocorre no processo. E eu estou falando isso porque às vezes você tem essa vontade agora, essa sede de querer se transformar de uma forma rápida. Você quer acelerar isso. Você também não quer ficar aqui vendo vídeos isolados e recortados. Então, se você quer participar de um processo que vai te transformar, que vai te levar para o outro nível, eu convido você a entrar na Sociedade da Alta Performance, que é a minha plataforma de desenvolvimento, onde a gente faz com que as pessoas tenham mentalidade orientada para resultado, mentalidade orientada para atingir objetivos na vida.
A gente fala lá sobre como você vai investir o seu dinheiro, a gente fala lá sobre como você vai melhorar os seus hábitos, como você vai se tornar mais produtivo. A gente fala sobre sono, sobre esses assuntos de base que eu comentei com você, mas a gente também fala de coisas avançadas. O investimento, por exemplo, como gerenciar seu patrimônio, é um assunto avançado que a gente fala lá. O como você vai melhorar os seus hábitos em pequenos hacks de mentalidade, de produtividade, você aprende lá. Você aprende também a questão de como melhorar a sua conexão espiritual, que isso também por si só é muito importante. Estar conectado com um propósito de vida, algo maior, que vai fazer com que você tenha mais vitalidade, que vai fazer com que você chame mais a atenção das pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: essa pessoa, ela vive. Dá para ver a energia boa que ela tem, dá para ver o quão boa índole ela tem, dá para ver tudo isso na pessoa. Por quê? Porque são pessoas com vitalidade, são pessoas que não estão desperdiçando a sua energia vital com besteira. São pessoas que não estão eliminando ou se distraindo ou jogando a sua vida no lixo, entendem? São pessoas que estão vivendo por um propósito maior, estão conectadas com o seu trabalho, estão conectadas com o seu propósito. Então tudo isso faz parte da espiritualidade. Só que tem todo um caminho para percorrer, tem toda a questão de você ter um entendimento de rotina, de hábito, de se cuidar, todos esses assuntos que a gente fala aqui no canal. Então, se você tem essa vontade de se desenvolver, ver assuntos como esse, eu te convido a entrar na Sociedade da Alta Performance, que é uma comunidade onde você vai aprender esses assuntos, tem diversas ferramentas e vai ter uma mentalidade diferenciada para atingir resultados de uma forma mais rápida na sua vida. Perfeito? Então, eu deixo aqui o meu abraço para você e a gente se vê por aí.